estão querendo ver o seu final, mas eu pague com a mesma moeda, nem tampouco desejo mais. E as provas? E ainda que vier contra ti, fique caro o Deus humilhado, o Deus é exaltado, Ele vai mudar o rumo da história, vai enviar anjo, quando na borda, nós batalhas enganhadas, pra lutar por você. Os seus inimigos vão ter que fugir, correr gritando, dizendo assim: o Deus dele é mais forte, eu não vou resistir. Os seus inimigos vão ter que fugir, correndo, gritando, dizendo assim: o Deus dele é mais forte, eu não vou resistir. Você não precisa saber como orar, você só precisa saber como chamar esse nome de pra ter tanta dor, ou sussurrar em temor, em meio à multidão, ou a sós com o Senhor, diga a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus, como eu amo esse nome, Jesus. Glória a Deus, Ele aleluia. é o mesmo a cada dia, Jesus. És o amado da minha alma, Jesus. Como eu amo esse nome, Jesus. A minha vida transformou, Jesus, ao Salvador e meu Senhor. Glória a Lembrado mais ainda ler, Deus. só os fatos mais ainda ler. Eu conheço teu valor, Senhor, que tu efetuou, ninguém te ama como eu. Tá quebrado, mas ainda meu, só os casos, mas ainda meu. Eu conheço teu valor, Senhor, que tu efetuou, ninguém te ama como eu. Tá quebrado, mas ainda meu. Glória a Deus, Só de palmas para aleluia. Jesus que ele merece, amém, igreja? O livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 4, diz assim as Escrituras do Senhor: estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus.
Versículo 18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora idônea para ele. No 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu e tomou uma das suas costelas e correu a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, o formou a mulher e trouxe para Adão. No capítulo 3 do livro de Gênesis, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: assim Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse o Senhor que não comeremos. Amém, irmãos? Curve sua cabeça e oremos a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai amado, Deus querido, nesse momento agora, Senhor, me coloco em tua presença. Deus quero, Pai amado, Deus querido, agradecer, ó Pai amado, por cada vida que está, cada família representada. Pai, em concordância com todas as orações ministradas e feitas, ó Pai, nesta tribuna, neste altar. Pai amado, Deus querido, eu começo, ó Deus amado, agora, ó Pai, a interceder em prol, Deus amado, Deus querido, daqueles, ó Pai, que nesse momento, Senhor, estão, ó Pai, atritos, estão, ó Pai amado, Deus querido, confuso, estão, ó Pai amado, Deus querido, jogado, marcado, ó Pai, na bebedice, na drogação, aonde, ó Pai amado, Deus querido, não tenho mais, ó Pai amado, a esperança. Eu começo a profetizar, ó Pai amado, Deus querido, na vida, ó Pai amado, Deus querido, de cada homem, ó Pai, e cada mulher que habita, Deus amado, Deus querido, na terra, dos seres viventes, porque, ó Deus amado, Deus querido, quem criou foi Deus, quem fez foi Deus. O inimigo, ó Pai amado, Deus querido, tem cegado, tem tirado da sua presença, mas o Senhor, ó Pai amado, Deus querido, criou o homem, foi para a sua adoração. Então, ó Pai amado, Deus querido, não importa, ó Pai, o que eles estão fazendo agora, o importante é que ainda existe fé, ainda existe esperança, ainda, Pai amado, Deus querido, que no mundo não tenha esperança, dentro da igreja ainda existe pessoas que têm caráter, pessoas que ainda buscam a tua presença, pessoas, ó Pai amado, Deus querido, que ainda têm fé. Então, Pai, através da minha fé, alcança a vida dos meus irmãos que estão lá fora e que também estão presentes aqui dentro. Em nome do Senhor Jesus, e toda a igreja diz: pode se assentar todo glória. Eu tenho que confessar que o tema foi um tema meio difícil. Por que, missionário? Porque os Salmos é livro de cânticos, testemunhos, daquilo que profetas passaram, viveram, historiadores. E é difícil você interpretar cada momento sem se colocar no lugar deles. O que você quer dizer? Que é muito fácil a gente pegar e falar sem a gente saber a experiência do dia a dia, a luta que a pessoa faz. É difícil, é muito fácil a gente olhar assim e falar: ele vai uma pessoa
Eu estudei, reestudei, tornei a estudar de novo, nada da mensagem vinha. E então, quando eu parei, deitei, descansei um pouco, e vi meus pensamentos a Deus, que Deus começou a palestrar comigo a respeito da minha família. E a respeito de mim mesmo. Falei que mistério interessante. E quando eu subi em cima do altar, começou a vir as revelações. E como a gente leu no livro da criação, no início, Deus criou tudo que era o firmamento, fez a divisão e separação de águas sobre águas, que é os céus e a terra, que é os céus e mar. E quando ele fez essa separação, ele viu que a terra precisava de alguém para dominar e cuidar dela. E colocou Adão, criou o homem e colocou no jardim. E quando ele criou o homem, o mais interessante, sabe o que é missionário? É que ele disse: fazei o homem a nossa imagem e semelhança. Mas por que ele disse isso? É porque ele não estava sozinho. É verdade. Ele era o próprio Deus, a própria presença e o próprio Espírito. Ele era a própria Trindade revelada no ambiente, criando o homem. E vejo eu, conjecturando eu, a Bíblia me permite, ela não me permite eu mudar ou acrescentar, mas conjecturar sim, porque é necessário lembrar da história. Que quando ele estava fazendo ali o homem, a Bíblia vai dizer que Lúcifer, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Se rebeliar. Ele não gostou. Por quê? Porque ele já tinha sido expulso por querer ser mais do que Deus. Deus, primeiramente, ele não fez o homem, primeiro ele criou os anjos. Só que dele, porém, os anjos veio para adorarem ao Senhor. E nós, por estarmos em Cristo Jesus, estamos guardados e cobertos por esses anjos. E então, o inimigo vendo aquilo, ele já ficou um pouco irritado. Por quê? Ela foi criada na imagem e a semelhança de Cristo, mas eu fui feito primeiro porque foi ele que teve a imagem e a semelhança. É forte. Não, você ainda não entendeu. Eu cheguei na igreja primeiro que ele, por que agora É forte, Jesus. ele foi reconhecido e eu ainda não fui? É forte, Deus. Ah, mas ela não sabe louvar, mas está dirigindo o louvor, e daí? Jesus viu graça nela. Jesus viu graça no milagre que ele fez
acima dos papéis dessas atitudes. É verdade. O inimigo contaminou o coração das pessoas que não precisa mais estar do lado de fora para te ferir, não. Eu vou falar. Hoje em dia, a gente está sendo ferido e contra-atacado dentro dos próprios ministérios. É líderes religiosos demais, pregando muita religiosidade, mas não está vivendo o amor. É religioso na igreja, mas em casa bate na mulher, briga com a esposa, maltrata os filhos, não tem cuidado com a obra e ainda quer cobrar. Sabe o que Deus está falando? Ninguém é insubstituível. Ou você cuida com amor daquilo que Ele te deu, ou Ele vai retirar até aquilo que não lhe foi dado ainda. Deus de poder, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Olha para o irmão que está do seu Glória. lado, fala com ele, vai doer, Vai doer. mas vai sarar. Vai sarar, tá? Vai doer, Vai doer. mas vai sarar. Vai sarar. Em nome de Jesus, eu O creio. missionário nunca mais vai voltar para ministrar aqui. Em nome de Jesus, vai. Agora, depois que o homem fez, depois que Deus fez o homem, criou a mulher, já tem o jardim. Ele já tinha antes da mulher vir, a criação, orientado o homem. Falando para ele assim, ó, Adão, você pode comer de tudo, você pode fazer de tudo, mas não toca na árvore do fruto da vida. Meu Deus. Porque dela procede o conhecimento do bem e do mal. É forte. Meu Deus. Adão, vai dar agora nome aos animais. E todos os dias, o Espírito Santo de Deus tinha um encontro com Adão. Só que tem um porém. Adão não tinha o que fazer. Ficava no meio do mar. Tinha frutos para se alimentar. Não pagava água, não pagava luz, não pagava conta alguma, não tinha preocupação nenhuma. E quando o Senhor Jesus se apresentava, ele lá estava junto com os animais, olhando os campos. Mas agora, entenda uma coisa: quando Deus vem e traz a Adão uma disjuntora, Adão já não se encontra mais da mesma forma. Por causa de quê, missionário? Aí eu começo a entender por que o apóstolo Paulo vai dizer: é melhor conhecer a morte do que a mulher. Por quê? Porque a mulher sabe, ela edifica, a toda destrói. Só que entenda uma coisa: ela só destrói se ela quiser. Mas a obrigação de Adão era fazer o quê? Orientar e observar. Tem muita gente que quer rodar, quer pular, quer falar línguas estranhas. Edifica sim. É Deus. Tem muita gente que quer fazer bonito. Tem muita gente que quer falar diferente. Se aprofunda profundamente na teologia e começa a esquecer daquilo que foi dado para tomar conta. É Deus. Não, você não entendeu. É Jesus. A serpente era mais prudente do que a mulher, mas o homem tinha o conhecimento de ouvir
gente sugar de você. É. Você já deu o seu melhor. Aí entrou outra irmã lá pela porta. Não, você tá querendo sugar aqui da irmã. É estrela. Ela revela CPF, identidade. Agora o vaso agora fica lá para você não tem mais utilidade para o homem. Você começa a ficar abandonado e esquecido. Ah, mas quem vai ministrar hoje? A missionária imagina ele, mas ela logo é. Eu vou lá que eu quero ver. As pessoas antes buscavam Jesus para ver o milagre. Elas se olhavam e nada daquilo que acontecer na vida do próximo. Mas hoje em dia ninguém quer crescer contigo ou olhar para o seu crescimento, sorrir contigo, se alegrar na sua alegria. Mas quando você está alegre, a brasa acende, é carne, molde de carne. Eu não acredito que o Carrilhão fala, não. Não, o Carrilhão fala não é de Deus, não. Aí Deus dá visão pro vaso, é calado no vaso. Aí sabe o que acontece? Eu começo a pensar comigo, Senhor, tu amas na sua casa. Faço de tudo na sua presença. É verdade, Deus. Antes eu chegava, eu abria o culto. É. O meu prazer não era nem chegar por lá e deixa eu voltar. Meu prazer era só chegar no versículo, tirar aquele minutinho de oração. Que era a forma que eu achava o recurso, o refúgio contigo. Quantas vezes, Senhor, eu chorando, fiz a sua obra sorrir. Tá doendo, eu falei que ia doer, mas vai sarar. E hoje, estou aqui, de campo, encostado, e eu ainda entreguei algo que o Senhor me deu. Ela falou que não é de Deus, será que não é de Deus mesmo? O Senhor me mostra algo, olha para mim e fala que não é de Deus. É religioso demais. Só que aí, quando começa a reparar, não tem a que chegou agora, não tem que chegou depois, não tem aquele que você andava junto, que você buscava junto. Só você e Deus. E no final de tudo, você sabe o que a gente pensa aí? Estamos sozinhos. Dessa forma. Aí que entra. Tem, mas não sabe cuidar. Existem ministérios fechando a porta porque não tem pessoas para poder fazer a obra. Enquanto tem um ministério que está tão cheio que tem pessoas até brigando, querendo tomar um lugar do outro. Esquecendo que é para seguir a paz com todos e a santificação. Seguir a paz quer dizer que eu tenho que ter paz com Ele, que eu tenho que ter comunhão com Ele. Ah, mas eu não quero ter comunhão. Tudo bem, você não é obrigado a conviver, você não é obrigado a xixerar, como diz aí para fora. Mas amar você é obrigado. Então não joga para fora quem está chegando, não. Não joga fora aquele vaso que rachou, não. Procura um olheiro. Antigamente, o povo antigo quebrava algo, eles pegavam o superbolo e ficavam de lá. Hoje não, a nova geração quebrou e joga fora. Joga fora. Os obreiros
pessoas subirem no altar e ficar pregando heresia. Porque heresia está falando da Bíblia. Está falando da Bíblia, mas não vive. Prega com amor, mas não ama. Aí Deus fala assim: você está pedindo algo novo, mas você não está cuidando bem daquilo que eu te dei nas suas mãos. Você não está cuidando bem da ovelha que está no seu arraial. Está caçando mais ovelha novo. Está caçando se expandir mais. Aí começa a ficar lotado, não começa a dar conta de todo mundo. Alguém vai ficar para trás. As 99 vai ir e uma vai ficar. Mas nem sempre aquela que vai ficar é porque ela está leprosa. Não é porque ela perdeu a presença. É porque ela já não se sente bem tratada no meio das outras ovelhas pelo seu pastor. Ela não se sente mais bem no local onde ela está. Aí começa o quê? A desviar o passo. Aí eu entro agora na parte onde a serpente chegou. A Bíblia não nos relata, nem a teologia não explica aonde estava Adão, que não estava do lado da sua disjuntura. Se Deus tirou da costela, não dá lado a lado. Aí hoje em dia, o varão está para um lado e o varão está para o outro. Ah, eu sou pastor. Eu trato bem das minhas ovelhas. Mas como é a sua comunhão dentro da sua casa, com a tua esposa, com a tua família? O teu ministério começa dentro de casa. O teu jardim é a sua casa. O inimigo não satisfeito com a minha e com a sua vida não quer ter o nosso crescimento. Sabe por causa de quê? Porque ele sabe que eu e você somos feitos à imagem e semelhança. Ele sabe que ele está preparado para mim e para você. Aí ele vai insistir em usar pessoas para nos ferir dentro do ministério, para jogar a gente lá para o mundo. E Adão não estava junto com a Eva naquele momento, porque se ele tivesse, a serpente não conseguiria enganar ela. Por causa de quê? Jesus disse que não era bom que vivesse só, que andasse em dois. Porque se um cair, o outro levanta. Meu Deus, é forte. Mas espera aí, missionário. Agora eu cheguei na chave. Agora eu vou começar a pregar. Se Adão não estava com a mulher, era costela dele, feita para andar do lado. Jesus fez um para o outro. Viu que não era bom que andasse só. Que é porque se um cai, o outro levanta. E para quem não tem família? E para quem não tem esposa? E para a esposa sabe que não tem marido? É forte. Eu nunca vi nenhum professor de teologia explicar isso. Quem é que vai levar o amor lá fora para aquelas pessoas que não têm ninguém por eles? Aí hoje mata, ao invés de ensinar, chega amanhã, entra no ministério, passa vergonha. Ah, que fulano escandalizou a obra, está de banco. Mas espera aí, você ensinou a sua ovelha? Você ensinou o seu missionário? Você deu um curso, você ensinou a praticar? Você ensinou a ela que o amor que a Bíblia fala, ele não vale de nada se você não praticar. Você acertou? Hoje com seu filho explicou para ele da Bíblia? Você explicou para sua esposa, para o seu marido? A divisão começa dentro de casa. A divisão está dentro da igreja, está dentro dos altares. E quando a gente já começa a ser sentado demais, a primeira coisa que nós, seres humanos, pensamos é desistir, porque está difícil. Senhor, está sangrando. É desse jeito, Jesus. Aí eu entendi o porquê
Não adianta eu pegar o salmo e colocar aberto na minha casa. Tem muita gente que acha que isso vai adiantar, não vai adiantar. A Bíblia fica empoeirada lá, não vai adiantar. A Bíblia até vive no Salmo 91, né? Ela até habita aberta, né? Jesus habita até nas palavras, mas ninguém está nos esconderijo. Agora eu deparo como se Jesus falasse para a gente assim: olha, corra agora e fuja para Querite. Porque Querite é terra de esquecimento. Querite é terra onde Deus vai dar o esconderijo. É onde Ele vai te separar para não ser morto. Aonde Ele vai te guardar para não te perder. E eu pensei, não dá para Querite. Aí chega em Querite, eu olho para o lado, eu olho para o outro, eu tenho medo. Eu começo a pensar, realmente eu perdi a presença. Realmente eu não tenho mais algo de refletir. Sendo que o lugar é vazio para a minha própria reflexão. É, Jesus. Está entendendo por quê a igreja não está lotada? Ele separa somente quem já foi ferido. Ele só vai deixar ouvir a você quem está passando pelo meu propósito. Quem está passando pela mesma dor, pelo mesmo sofrimento. É verdade. E quando chega em Querite, a gente pensa que não tem mais ninguém. Ele está lá. E façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas ele estava falando com quem? E façamos, é plural. É sinal que tinha mais alguém ali com ele. Tem uma pessoa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tem uma pessoa que mesmo quando essa pessoa que está do seu lado não está do seu lado, também está do seu lado. Sabe das suas lágrimas. É Deus. É forte. Até daquilo que você não conta pra ninguém, sabe? Aquele choro da